A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo as conselheiras tutelares Érica Machado e Letícia Terra, que são do 2º Conselho Tutelar de Uberlândia, com mandato de 2016 a 2020, devidamente eleitos. Letícia e Érica, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso estúdio e aqui ao nosso Visão do Momento, para falarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre o Conselho Tutelar em Uberlândia, o que ele faz, o que está presente. Então sejam muito bem-vindas, muito obrigado por ter atendido ao meu convite. Muito obrigada, nós agradecemos pelo convite, né, porque nós entendemos que é uma oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o nosso trabalho, falar do que a gente gosta de fazer. Nós precisamos, né, informar a população sobre o trabalho que é realizado no Conselho Tutelar, porque é de grande importância, né, e é de interesse de todos. Como a Letícia falou, nós que agradecemos o convite. Sempre que somos convidados, nós temos prazer e a disposição de ir, porque sem a população entender o trabalho do Conselho, se informar, fica difícil até a gente poder ajudar as famílias, né? Então é um prazer estar aqui e vamos tirar as dúvidas, né? Para a gente poder fazer um trabalho em conjunto com a sociedade de Uberlândia. Importante, não é, Érica? Porque as pessoas precisam entender o que faz o Conselho, né? O que são as atividades dele no dia a dia, suas respectivas conselheiras. Bom, vamos falar sobre o Conselho Tutelar em Uberlândia. Nós falamos que vocês fazem parte do 2º Conselho Tutelar. Então, como é que é a composição do Conselho Tutelar em Uberlândia? Então, em virtude do tamanho da nossa cidade, nós temos hoje em Uberlândia 3 conselhos tutelares. Cada conselho atua em determinada região do nosso município. A sede do conselho, dos 3 conselhos tutelares, fica no mesmo lugar, que é na Duque de Caxias, número 50, Centro. Nós trabalhamos em período ininterrupto, ou seja, o tempo todo tem sempre uma conselheira para atender as demandas da nossa cidade. Nós atendemos a população e suas diversas demandas em período comercial, né, na sede do Conselho Tutelar, e aos finais de semana, feriado, nas madrugadas, nós trabalhamos em regime de plantão. Qualquer pessoa pode ter acesso ao nosso trabalho de plantão. Nós ficamos, né, de prontidão e, na maioria das vezes, quem nos acessa é alguma instituição, um hospital ou a própria polícia militar, com quem a gente tem uma parceria, trabalha em conjunto para atuar nas demandas de plantão. Mas, né, toda a população ela tem acesso ao conselheiro em qualquer momento. O conselho, ele atua na garantia da proteção da criança e do adolescente, conforme está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós atendemos demandas espontâneas. As famílias podem procurar o Conselho Tutelar para alguma orientação relacionada à criança e ao adolescente. Caso necessite de algum serviço que não esteja conseguindo ter acesso, nós somos o elo de comunicação entre o Estado e a família. Então, exemplos práticos é quando, por exemplo, uma mãe não consegue uma consulta médica para o filho, um tratamento odontológico, um remédio, quando precisa dar vaga em escola e, embora a gente saiba que é um direito fundamental, né, o direito à educação, muitas vezes as famílias não têm acesso, então nós fazemos o elo, né, de ligação entre o Estado e as famílias, para que a gente consiga garantir todos os direitos que estão na Constituição Federal
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho também atua por meio de denúncias. A denúncia pode ser anônima ou não. A denúncia pode ser realizada na própria sede do Conselho Tutelar ou a pessoa pode telefonar no número de telefone do Conselho ou no Disque 100. Nós temos no nosso país 2 centrais, né, do Disque 100, pela Secretaria de dos Direitos Humanos, e eles encaminham para cada município a sua demanda. Sim. Mas deixa eu te perguntar, com relação à composição dos conselhos, quantos conselheiros tem em cada conselho? São 3 na cidade. Quantos tem? Cada um dos conselhos são eleitos, né, por voto. Nós vamos falar sobre isso também, como é que é esse procedimento, esse processo. Mas quantos conselheiros tem em cada conselho? Cada conselho são 5 conselheiros tutelares, com 5 suplentes. Então, como a Letícia bem disse, nós somos divididos por região. E a escolha dos conselheiros tutelares, a lei determina que seja de 4 em 4 anos. Como se fosse um mandato de vereador, acontece o mandato do conselheiro tutelar. Nós temos direito a só mais uma recondução. Então, nós podemos ser conselheira por 4 anos e depois por mais 4 anos. Reconduzidos por mais 4. Isso. A lei foi muito inteligente porque é um trabalho, a pessoa não pode acomodar. Não pode ser um trabalho que a pessoa é concursada e sabe que vai ficar naquele trabalho por muito tempo. Não é que quem é concursado é acomodado, não sei isso que eu estou dizendo. Né? A gente às vezes entra nesse trabalho com a ilusão que vai conseguir resolver todos os problemas, né? E a gente percebe que as questões são mais complexas. A gente tem trabalhado muito na prevenção, porque a gente acredita que o problema está na família, né? As crianças apenas reproduzem, né, o que elas os problemas que vivem no dia a dia. Isso, como na escola, né? A nossa grande parceira são as escolas, porque as escolas que ficam o período grande com os meninos e eles sempre observam as mudanças de comportamento, né? Se um menino era de uma determinada maneira e transforma de repente, né? Se ele era um menino tranquilo e de repente começa a agredir os colegas. Ontem mesmo eu atendi uma mãe que ela me falou que não entendia, que o filho dela estava bem, tranquilo, e de 6 meses para cá começou a dar muito trabalho na escola. E ela é separada, tudo, e notou um comportamento diferente no filho. A hora que ela foi observar, o menino estava sendo agredido pelo pai no período que ficava na casa do pai. E estava reproduzindo essa agressão na escola. Então a escola observou uma coisa que a mãe não tinha observado, né? Então são detalhes que fazem toda a diferença. Deixa eu também tirar uma dúvida aqui com relação à composição do conselho. Vocês são eleitas e podem ser reconduzidas por mais um período de 4 anos. Quem pode ser candidato a uma conselheira tutelar ou um conselheiro tutelar? Porque são facultativo a homens e mulheres concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, não é isso? Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina, né, quais são os requisitos para ser conselheiro tutelar e a própria legislação municipal, que é apresentada com a apresentação do edital, né, para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. Então, aqui em Uberlândia é necessário ter curso superior em qualquer formação, 2 anos de experiência com criança e adolescente, e aí pode ser de diversas maneiras, né, em várias funções, cargos, atuações. Além de ser morador do município, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prega é sobre a idoneidade moral. Então, nós passamos por um processo de seleção. Primeiramente, nós fazemos uma prova que é de caráter eliminatório, né, sobre a criança e o adolescente, sobre a legislação pertinente ao cargo. E, em seguida, além da avaliação médica, psicológica, nós temos o período eleitoral. Em Uberlândia, até esse último processo que tivemos, as pessoas, quem votava para o candidato ao cargo de conselheiro tutelar eram as instituições que trabalham com a infância e a juventude, sejam ONGs do setor privado ou público. Então, escolas, EMEIs, creches, ONGs, instituições que trabalham com as famílias.
Mas a tendência, de acordo com a lei federal, que fala sobre, né, esse processo seletivo, é para que abra a população toda, né, para que a população inteira tenha a oportunidade de votar. Porque nós entendemos que nós somos também representantes do povo. Nós somos representantes da criança e do adolescente. O processo eleitoral tem abertura para várias pessoas poderem se candidatar a ser conselheiro tutelar, preenchendo os requisitos que você citou aí muito bem. Então, esse processo eleitoral tem publicado um edital, aí a pessoa vai fazer a sua inscrição, e isso tudo é conduzido pelo Conselho Tutelar anterior, ou pelo Ministério Público, ou pelo Poder Judiciário? É pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, mas sempre, em todas as fases, né, pela fiscalização do Ministério Público da Infância e Juventude. Então, em todo o processo, o Ministério Público, ele atua, ele está junto, mas é o CMDCA que, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria a qual nós estamos vinculadas, né, que elabora o edital e todo o processo seletivo. E todas as fases do processo e o período de inscrição, tanto para as instituições cadastrarem para votar e as pessoas que têm interesse em ser conselheiros, elas têm todo acesso às informações em todo o decorrer do processo, porque tem toda uma publicação, né, pelos meios de comunicação, rádio, TV, e o próprio acesso, né, que a população tem à prefeitura e ao CMDCA também. Inclusive, é importante a gente falar que o CMDCA está também na Duque de Caxias, número 50. Importante essas colocações, porque traz aí um processo transparente e democrático. As pessoas que se habilitam a concorrer têm que ter, além dos requisitos, as atribuições necessárias para o bom desempenho da função, que você colocou muito bem, né? Ininterrupta e permanente. Falando sobre isso, com a divisão da cidade em áreas, são 5 conselheiros por área, são 15 conselheiros, né? Ou conselheiras. Tem mais conselheiras do que conselheiros, né? Atualmente são só conselheiras. Só conselheiras? Antigamente tinha um conselheiro, né? Eu me lembro de ter um conselheiro. E a fiscalização, não só pelo Conselho Tutelar, dos órgãos públicos que tratam com a criança e adolescente, é muito importante para dar um equilíbrio também na situação, bem como o encaminhamento devido aos órgãos e instituições para que essa criança ou adolescente não venha a cometer delitos, ou então que tenha cometido não venha a reincidir. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dinâmica de trabalho, principalmente quando trata do menor delinquente, né, ou do adolescente delinquente, ou da criança adolescente delinquente, porque até 12 anos eles são encaminhados para vocês. O que vocês fazem com ele quando vocês recebem? Então, Ramon, é importante a gente destacar, ressaltar, que assim como o juiz, o conselheiro aplica medidas, ele não as executa. Então, o que a gente faz? A gente busca os poderes necessários para a execução dessas medidas, que são o poder público, a família, a sociedade. Assim, nós não temos poder de polícia, né? Então, o menor infrator, entre outras coisas, como uma decisão de guarda, busca e apreensão, são funções específicas. Busca e apreensão, guarda, são poderes do judiciário, né? E o menor infrator é caso de polícia. Cometer um ato infracional, a partir dos 12 anos é a polícia. Abaixo dos 12 é o Conselho Tutelar que atua. Mas após esse adolescente ser apreendido, ser ouvido pela polícia, o delegado tomar todas as medidas necessárias, o Conselho Tutelar acompanha a família, né? A gente vai ver se esse adolescente está estudando, se ele está inserido na escola, se a família tem alguma dificuldade material, se os pais são responsáveis pelo ato infracional ou se é o próprio adolescente que está infringindo
seus próprios direitos. Se os pais são negligentes, estão cometendo crime de abandono intelectual, moral, os pais são responsáveis, a gente representa os pais ao Poder Judiciário. Depende de cada família, mas normalmente é assim que acontece. Bem, ouvintes da Rádio Visão, iremos para um breve intervalo, retornaremos em seguida com o nosso Visão do Momento, conversando com a Érica Machado e a Letícia Terra, que são conselheiras tutelares do 2º Conselho Tutelar em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Bem, Érica, como você frisava aí sobre a atividade do Conselho, nós temos o adolescente ou a criança em situação de risco. Você falou na prevenção, que eu também concordo plenamente, nós temos que trabalhar na prevenção para evitar que ocorra aí um caminho, né, para esse menor ao crime. E isso desencadeia lá no final, quando a sua maioridade penal, o destino cadeia, né, que não deveria existir, na minha opinião, né, porque enquanto todos os homens foram livres, né, nós teremos homens que possam conviver, né, sem motivação nenhuma de crime, nem aquilo que a gente diz no dia a dia, né, que a pessoa vá, então, ser fruto da sociedade que nós produzimos no nosso criminoso, que vai ficar encarcerado, porque ser segregado do meio que a gente convive é uma medida muito drástica e eu achava que não deveríamos prender como a gente prende hoje. Se a gente tem menor delinquente, menor situação de risco, na prevenção, vocês trabalham também recebendo denúncias de maus tratos, denúncia de abandono material e abandono intelectual, e aí vocês atuam nisso? Vocês comparecem às residências e fazem todo um processo? Como é que é feito isso? Então, é importante a gente frisar, Ramon, que todos nós somos responsáveis pelas crianças e adolescentes de nossa sociedade. Então, nós, enquanto cidadãos, nós temos que, no momento em que percebemos que há alguma possível negligência ou um possível maus tratos, nós temos o dever de fazer a denúncia. Como foi dito anteriormente, ela pode ser feita de maneira anônima. Sempre brinco que a porta de entrada para as demandas da infância e juventude é o Conselho Tutelar. Então as denúncias chegam para nós, se chega em algum outro órgão, é encaminhado a nós e nós somos o primeiro órgão que faz a averiguação da situação. Nós notificamos a família para ir ao conselho ou então nós também fazemos visitas, a busca ativa dessas famílias. E nós atendemos as famílias em conjunto, em separado. Há um trabalho de escuta, de orientação. Nós advertimos nos casos pertinentes e fazemos os encaminhamentos para a rede de proteção que nós temos no município. Nós sentimos que é bem estruturada, né? É um trabalho muito interessante que a rede faz, um trabalho de parceria entre os órgãos, para que essa família que está em situação de risco seja promovida e tenha condições de oferecer para os seus entes menores qualidade de vida, para que possa, né, a criança e o adolescente crescer e ter condições adequadas para se desenvolver. Enquanto órgão de proteção, nós entendemos que para a gente garantir o direito da criança e do adolescente, nós temos que trabalhar a família, que é a primeira instituição e a mais importante que nós temos na nossa sociedade. Quando nós orientamos, acompanhamos, promovemos a família, automaticamente nós conseguimos garantir o direito da criança e do adolescente. Mas é importante frisar que todos nós somos responsáveis. Nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família também. A criança, na medida da sua idade, tem a sua responsabilidade, tem que fazer a parte dela, o adolescente também, os pais e inclusive a família extensa. Pois é, você falou da rede. Eu gostaria que você individualizasse os órgãos que compõem a rede, né, porque é importante a população saber isso. E como, né, que ela pode recorrer a vocês. Eu não sou muito favorável ao anonimato. Eu acho que a Constituição Federal, em que pese a relevância de informações que pode chegar pelo anonimato,
eu acho que a Constituição Federal ela proíbe o anonimato. Mas a gente trabalha com isso, eu trabalhei com isso também, e eu acho que a gente pode ajudar as pessoas, mesmo sendo por denúncias que não sei, eu não falaria em anonimato, eu falaria em trazer uma informação sem se identificar. Seria um termo mais ameno um pouquinho, mas é a mesma coisa. Então eu pergunto, o que compõe a rede? O que é a rede? Quais são os órgãos que compõem a rede? Voltando um pouquinho do que você falou do anonimato, eu concordo com o que você fala, mas como a família são situações tão delicadas, né? Às vezes quem denuncia é uma avó que presencia o próprio filho violando algum direito. No caso de criança e adolescente, o anonimato é praticamente 100%, né? Tirando as escolas que têm por lei a obrigação de denunciar, nossas denúncias quase sempre são no anonimato. Quanto aos órgãos, a cidade de Uberlândia é uma cidade privilegiada, porque nós temos um judiciário atuante, né? Nós temos 2 promotores e uma equipe toda que atua de forma satisfatória, né? Nós temos o nosso promotor de justiça da infância e juventude, que ganhou até um prêmio na área da infância e juventude, porque nós temos um trabalho muito bacana feito em Uberlândia. Então nós temos a rede, como a Letícia falou, nós temos as instituições que são do município e as que são privadas. Nós temos o CREAS, que oferece psicóloga, assistente social, que acompanha a família. Temos o CRAS, que auxilia também quando o direito ainda não foi violado. O CRAS é o nosso grande parceiro, que eles fazem essa prevenção, acompanha a família, oferece assistência material, que a família tenha direito, todos os benefícios sociais. E temos também as instituições como a UFO, que auxilia com a psicologia, com a área médica. As unidades de saúde, os CAPs, né? Nós temos aqui em Uberlândia o CAPs infantil, né? Da infância e da adolescência, CAPs AD, os hospitais, as clínicas, escola de psicologia, né? Porque as faculdades privadas que têm o curso de psicologia oferecem terapia. Como a Érica falou, os CRAS ficam nas regiões, acompanham as famílias em situação de vulnerabilidade social, tem como objetivo proposto o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, porque nós entendemos que toda família passa, né, pelos seus desafios, pelas suas dificuldades, mas quando a gente tem uma rede que nos apoia, a gente consegue passar por esses problemas, por essas dificuldades e avançar. Então, o trabalho dos CRAS é trabalhar essa rede. Ela faz parte da rede de proteção e apoia, auxilia as famílias para criarem a própria rede de apoio, além de oferecer os benefícios, né, socioassistenciais com que muitas famílias, né, precisam por algum período de tempo. O CRES já é quando os vínculos estão destruídos, né, desfeitos ou na sua iminência. E a gente conta com toda essa rede para auxiliar. Quando a gente fala em CRAS, são vários CRAS, né? Nós temos o CREAS, que anteriormente atendia só a infância e juventude, hoje é a família toda, porque tem, né, a parte do idoso, de outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós temos a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que, né, faz parte da rede. Então, assim, é toda uma equipe, né, cada um na sua área, com a sua técnica, a polícia militar, né, a polícia civil. É todo um grupo atuante para poder auxiliar as famílias. Exatamente, mas eu queria perguntar, dentro da estrutura do Conselho Tutelar, além dessa rede, tem alguma outra estrutura de apoio para esse atendimento? Ou vocês têm lá, como é que vocês se deslocam? Quem que as acompanham? Como é que é feito isso? Atualmente, nós contamos com a assessoria e o apoio de um advogado do município, né, que fica no CMDCA e nos auxilia.
mas o conselho tutelar ele é composto de conselheiras, né? Atualmente nós somos só mulheres, os motoristas que nos acompanham nas demandas de campo, e nós fazemos as reuniões em colegiado. Então, assim, tem algumas atuações que são de menor complexidade, então nós já realizamos todo o trabalho, né? Algumas demandas são repetitivas, mas as demandas que têm uma complexidade maior, que precisa de um trabalho de equipe, nós contamos, né, com essa reunião, em que nós reunimos, né, cada conselho se reúne para discutir os casos e tomar decisões, porque o trabalho do conselho é um trabalho de decisões colegiadas. Em casos, né, mais extremos, a gente conta com o apoio dos outros conselhos também, que até nós ficamos no mesmo terreno para um auxiliar o outro e para as próprias famílias, né? Porque às vezes muda de bairro, muda de região, para não ter que ficar deslocando o tempo todo, né? Para facilitar o acesso ao conselho tutelar, e nós estamos, né, no mesmo terreno. Em termos de números, qual que é a demanda atendida pelo segundo conselho tutelar e qual que é a demanda atendida pelos 3 conselhos tutelares? Só para a gente ter uma ideia aí de que é a dinâmica do dia a dia de vocês. No segundo conselho tutelar, este ano, como nós somos 5 conselheiras, eu de casos novos estou com 1.000 casos novos este ano, até essa data. Mas só para mim, aí tem minhas outras colegas e tem os outros conselhos. Infelizmente, a nossa maior demanda são com aquelas famílias que a gente chama de reentrada, que a gente sempre está acompanhando. Então, além dos casos novos, nós temos os casos das famílias que a gente sempre está acompanhando, que sempre tem reentrada, né? Que sempre são atendidas pelo conselho. E como a Letícia estava falando sobre o funcionamento do conselho, eu só queria reforçar que nos nossos plantões de madrugada a gente conta com o apoio da Polícia Militar, porque a gente recebe muita denúncia em lugares perigosos, né? Muitas vezes usuários de droga, crime, alguns pais que foram presos e a criança ficou sozinha na casa, aí algum vizinho denuncia. A gente sempre liga com a Polícia Militar e nós vamos juntos. Então são nossos grandes parceiros nas madrugadas. Mas então vamos fazer uma conta. 1.000 casos para você, multiplicado por 5, deu 5.000 para um conselho. Teoricamente, nós teríamos 15.000 casos de acompanhamento pelos 3 conselhos. Em tese, né? Não vamos fazer um número exato. É isso? Isso, aproximadamente. Mas não é muita coisa. Muita muito coisa. Atendimento? Muita coisa. Por que isso acontece? Isso é uma pergunta bem difícil de responder, porque demanda aí algumas conjecturas, né? O porquê que acontece é uma coisa muito subjetiva, mas eu gostaria que você, dentro da sua experiência, falasse alguma coisa aí do dia a dia dentro dessa demanda. Por que acontece isso? Realmente, a demanda é muito grande. Pela lei, nós precisaríamos de ter mais conselho tutelar em Uberlândia. Nós temos colegas que entrou, que fez o processo, passou, foi eleita e desistiu do cargo. Porque eu acredito que é uma vocação, sabe? Trabalhar com criança é a vocação. Nós temos colegas que afastaram por doenças, outras desistiram mesmo. Então a demanda é grande. Mas as maiores queixas, né, e demandas são as negligências. Mas muitas vezes são denúncias infundadas, né? Às vezes algum casal que separou, não aceita a separação. Então, com a prática, a gente já tem a sensibilidade de perceber o que é verdade, o que não é. A gente sempre checa. Qualquer denúncia que chega ao conselho, a gente checa. Mas, normalmente, a gente já sabe o que acontece mesmo ou não. E além disso que a Érica falou, tem a questão que a gente fala que lá é a porta de entrada, né? Então, todo mundo que chega no conselho, a gente atende, a gente explica, orienta, mas nem tudo que chega para nós é da nossa atuação. Então, às vezes, o adolescente fugiu de casa, o adolescente está desaparecido, a família vai desesperada, no primeiro lugar é no conselho tutelar.
tutelar. Então a gente dá as orientações, né, sobre como proceder nesse tipo de situação. Então é um caso que a princípio não vai ficar conosco, porque demanda a investigação, trabalho da polícia, e quando encontrar a adolescente, o conselho inicia o seu trabalho para ajudar essa família. Tem situações que é só questões relacionadas à pensão alimentícia, guarda, visita. Então a gente atende a família, orienta e faz o encaminhamento para determinado órgão. Então, assim, muitas demandas passam pelo conselho tutelar, mas não ficam lá. Pois é, a propósito disso, quando que a população pode ou deve acionar o conselho tutelar? Isso para que eles sejam bem informados, né? E procedam de uma maneira que não tragam um transtorno no trabalho de vocês no dia a dia. Quando que a população pode acionar ou deve acionar o conselho tutelar? Quais as situações? Quando uma criança e um adolescente estão com seus direitos violados, ou porque a família não cumpre com seu papel, que é de proteger, de garantir os direitos, a educação, a saúde, os direitos fundamentais, né, que todo ser humano tem e que são garantidos à criança e adolescente em virtude da especificidade da idade. E quando o Estado não cumpre com seu papel. Então, assim, a criança tem direito a ter uma consulta médica e não tem vaga, não tem a consulta, a criança está na fila de espera. Quando a criança ou adolescente precisa de uma vaga na escola, a mãe não conseguiu. São essas situações que o conselho atua, quando a família não cumpre com seu papel ou o Estado. Eu acho que a gente respondeu uma série de questionamentos, né? O nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecê-las e estar aqui hoje para a gente tratar desse assunto que é de suma importância quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já vem do ano de 90, né? Já temos aí 26 anos de Estatuto, já evoluiu, trouxe algumas situações diferentes. Hoje já se fala em regressão da maioridade penal, né, diminuição dela, como se fosse uma solução para a criminalidade, entre outras coisas mais que se discute aí, para uma responsabilizando até indiretamente o Estatuto como grande vilão da criminalidade, que eu acho que não é a verdade. Na minha opinião, que trabalhei com isso diretamente, eu acho que não, veio realmente para trazer ali uma condição melhor para criança, adolescente, delinquente, né? Isso aí vamos tratar dessa maneira. Mas eu gostaria de agradecê-las muito por terem vindo aqui e passo as considerações finais de vocês. Nós que agradecemos. Eu gostaria de reforçar a toda a população que o Conselho Tutelar está de portas abertas, que nós somos a porta de entrada das denúncias, que a gente sabe que nós vamos continuar recebendo as famílias com as suas dúvidas, né? Nós faremos os encaminhamentos que se fizerem necessários, que a população é carente de informação, né? Não sabe onde pode procurar. Tem família que eu atendi que não sabia que poderia entrar num posto de saúde sem ter um cadastro, sem ser convidado, né? Então, assim, a gente tem que levar essas informações mesmo e a gente se coloca à disposição. Reforçar as famílias, vizinho, parente, fazer as denúncias, né? Mesmo que você ache, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Não, faça a denúncia, nós vamos checar, né? A gente tem uma equipe preparada, nós temos parceiros preparados para poder resolver isso. Porque nós já auxiliamos muitas crianças, principalmente vítimas de violência sexual, que foram feitas por denúncias assim que a pessoa achava que era só uma coisa, impressão, né? Então nós nos colocamos à disposição e agradecemos o convite. Como a Érica falou, nós estamos à disposição sempre, né? Foi um prazer enorme passar esse momento aqui e, na dúvida, né, que a população nos procure para ser orientada, para questionar, que a gente está à disposição, é o nosso trabalho, né, poder auxiliar as famílias e sempre pensar que nós somos um órgão de proteção, porque muitas famílias e muitas pessoas têm receio de procurar o conselho tutelar para pedir auxílio ou para denunciar, com receio de que
possa vir alguma penalidade, alguma consequência que vai piorar a situação da família, quando que na verdade nós somos a favor da família e nós estamos aqui para promovê-la, né? E foi um prazer e até uma próxima. Bem, ouvintes, falamos hoje com a Érica Machado e a Letícia Terra, conselheiras tutelares do 2º Conselho Tutelar, que nos trouxeram relevantes informações sobre a atividade do Conselho, a proteção da criança e do adolescente, de maneira que possa haver um encaminhamento aí de todos os problemas relativos às crianças e aos adolescentes que possam ser, através da rede, devidamente tratadas e aí possam ter uma vida normal e não venham no futuro a se delinquir. Então eu agradeço muito. Retornaremos na semana que vem com mais um Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.